Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrega de um vídeo. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre lesão celular, morte celular e adaptações celulares. Eu coloquei como título aqui que esse vai ser a primeira parte de 3 entregas, tá? Esse é um assunto que ele é um pouco extenso. Esse primeiro vídeo que eu vou fazer agora, ele tem uma densidade enorme de informações. Então assim, ó, se ficou alguma dúvida, volta no vídeo, presta atenção na apresentação, presta muita atenção no que eu vou falar, tá bom? Porque eu me baseei no livro do Robbins e eu tentei trazer o máximo de detalhes possíveis numa certa sequência desses eventos que acontecem na lesão, na morte e na adaptação da célula. Tá ok? Então eu espero que todos tenham um bom vídeo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se possível, clica no sininho, clica no sinal para seguir e se inscrever no canal, tá ok? Vamos dar sequência então? Então, falando de lesão celular, de morte celular e adaptações, todo esse conteúdo que tem no livro do Robbins, ele está sendo abordado da seguinte forma. Ele dá uma visão geral dessas respostas celulares ao estresse e ao estímulo nocivo, certo? Ele começa com essa introdução. Depois ele vai para as causas de lesão celular e aborda alguns assuntos dentro desse tema de causas de lesão celular. Depois ele vai para a sequência de eventos na lesão e morte celular. Depois ele vai para os mecanismos de lesão e morte celular. Depois, as adaptações celulares ao estresse. Depois, os acúmulos intracelulares, que esse assunto aí já é um assunto extra, vamos dizer assim, né? Depois, calcificação patológica e envelhecimento celular. Então eu vou trazer nessa sequência, tá? Até nós chegarmos em envelhecimento celular. Vou trazer hoje a visão geral, causas da lesão celular, sequência de eventos e mecanismo de lesão e morte celular. Então, como eu falei, é um vídeo com uma quantidade, uma densidade muito grande de informação. Vamos lá então? Então, essa primeira visão geral, né? É como se fosse uma introdução. É muito importante esse assunto porque ele dá conceitos básicos para entender o processo de patologia. Se tu não tem esse assunto muito bem fixado, para tu entender processos de inflamação, reparo tecidual, formação de granulomas, isso vai formar um vácuo muito grande na tua cabeça. Então, tem que ter muito bem fixado esses fundamentos da patologia que eu estou trazendo para vocês agora, tá? Então, a visão geral. O que uma célula quer? O que ela tem como objetivo? Ela quer que ocorra a manutenção da homeostasia. Só que a homeostasia é algo que não ocorre o tempo todo. A célula o tempo todo está passando por períodos de estresse, por períodos de agressão, e essa homeostasia ela é colocada em xeque. Então, o tempo todo a célula tem que estar trabalhando e gastando energia para a manutenção dessa homeostasia, tá? E o que pode acontecer? Pode ocorrer de ter mecanismo de lesão. Quando se fala em lesão, tu não pode ter uma visão de tu sofrer um trauma ou de tu sofrer uma queimadura. Existem lesões que podem ocorrer devido à fisiologia. Por exemplo, uma hipertensão arterial, ela pode causar lesões, certo? Então, chega até nesse nível. Então, essa lesão ela pode ser reversível. Quando uma lesão é reversível, a célula consegue voltar ao seu estado normal. Só que se essa lesão ela continua persistindo, ela pode passar de um quadro de uma lesão reversível para uma lesão irreversível. Quando a célula entra nesse estágio de uma lesão irreversível, ela passa por processo de morte celular. Então, essa é a visão geral de como ocorre. Fechou, galerinha? A morte celular, ela vai ter dois tipos. O primeiro, que é a necrose, e o outro, que é a apoptose. Eu coloquei essa imagem aí para fazer uma analogia, porque uma vez eu escutei minha professora de fisiologia falar, Maria Paula, da necrose, né? Ela falou, comparem a necrose como se fosse um prédio explodindo e comparem a apoptose como se fosse um prédio implodindo. Eu vou falar desses dois mecanismos, de necrose e apoptose, mas vou dar um spoiler aqui primeiro. Imagina como se esse prédio fosse a célula, tá? Então na necrose, essa membrana celular ela se rompe e todo o conteúdo intracelular
ele é espalhado no meio extracelular. Enquanto na apoptose, essa destruição ela ocorre de uma forma programada e não tem esse extravasamento dessa maquinaria intracelular. E isso interfere muito no processo de inflamação, que é o que a gente vai ver mais para frente. Mas para início, tenta fazer essa ligação de necrose ser uma explosão e a apoptose ser uma implosão. Fechou? Então, vamos falar de causas de lesão celular, né? Então, eu trouxe uma sequência de causas de lesão celular e a primeira delas é a hipóxia e a isquemia. O que é hipóxia e isquemia? A hipóxia ela é definida como a deficiência de oxigênio. E se uma célula não tem oxigênio, ela vai morrer, né? Existem algumas células que elas conseguem fazer um trabalho anaeróbio, como por exemplo, célula do músculo estriado. A célula do músculo estriado ela consegue gerar energia de forma anaeróbia. Só que eu não posso aplicar essa mesma lógica para a musculatura estriada cardíaca, né? Em torno de 20 a 30 segundos, por exemplo, uma célula cardíaca sem oxigenação, ela já começa a ter lesão e pode ser irreversível, tá? Mas quando há deficiência de oxigênio, é o que nós chamamos de hipóxia. A isquemia é quando tem uma redução no suprimento sanguíneo e nutrientes. Então, a isquemia não se restringe apenas à falta de oxigênio, mas suprimento sanguíneo e nutrientes. E esse sangue que está sendo bloqueado na isquemia, além de levar nutrientes, ele acaba recolhendo substâncias tóxicas que são resultado de todo esse metabolismo que a célula acaba fazendo. Então, esses metabólitos tóxicos ficam acumulados lá dentro da célula, podendo trazer danos a essa célula. Segunda causa pode ser toxinas. Toxinas tem as mais variadas, né? Então eu coloquei a lista de algumas aqui: poluentes do ar, inseticida, monóxido de carbono, amianto, que é o asbesto, etanol, drogas, inclusive glicose pode ser uma toxina porque vai depender da concentração. Sal apresenta a mesma lógica, água apresenta a mesma lógica e oxigênio. Então essas substâncias, quando se fala de glicose, por exemplo, a glicose é uma substância nobre, o cérebro ele trabalha com glicose e tal. Só que no caso de um diabético, por exemplo, essa glicose pode trazer outros transtornos onde começa toda essa sequência de lesão celular. Com sal, mesma coisa, vai implicar na volemia, água vai implicar na concentração de algumas substâncias, oxigênio vai interferir na formação de espécies reativas de oxigênio, então tem uma série de coisas aí. Com relação a agentes infecciosos, vírus, bactérias, fungos e protozoários, eu acho que isso aqui é uma coisa bem básica, todo mundo deve entender, que eles causam lesão celular, né? Reações imunes, com relação à reação imune a gente fala de doenças autoimunes. Anormalidades genéticas, que pode ser alterações fenotípicas. Como exemplo aqui eu trouxe o síndrome de Down, que no caso o portador da síndrome ele tem um conjunto de características que são bem comuns e que se manifestam no fenótipo, ou doenças que se manifestam no fenótipo, só que genético, a gente não consegue ver a olho nu, como o caso da anemia falciforme. Desequilíbrios nutricionais, né? Insuficiência proteico-calórica, deficiência de vitaminas, o consumo excessivo de alimentos também pode causar lesão celular. Não é só a falta de alimentos, só a falta de vitaminas, mas o excesso de algumas substâncias pode causar obesidade e um tipo de uma inflamação crônica também. Agentes químicos, como pode gerar trauma, a temperatura, a radiação, choque elétrico, mudanças de pressão atmosférica e o envelhecimento. Envelhecimento vai ser o último tema que eu vou trazer, tá? Ele é interessante demais, gosto bastante desse tema, mas vai ficar por último. Mas o envelhecimento ele é caracterizado pela diminuição da capacidade da resposta das células ao estresse e, eventualmente, a morte das células e do organismo, né? Que com a idade tudo acaba ficando mais lento, o sistema de reparo ele acaba tendo uma deficiência muito grande. E aí é onde leva a lesão celular, certo? Com relação a esses eventos, né, da lesão celular e da morte celular, ele tem uma sequência de eventos. Como é que funciona essa sequência? Primeiro a gente tem a célula normal lá e pau, aconteceu a lesão. Quando ocorre a lesão, a gente pode ter duas situações. Essa lesão ser reversível
né, que a célula volta a ter a sua morfologia normalizada, a sua função normalizada, né, ou se essa lesão ela continua causando injúria a essa célula, ela pode se tornar irreversível. Se ela é irreversível, é o que vai acontecer o mecanismo de morte celular. Gostou? Morte celular? Tá. Então, essa é a sequência, certo? Então, vamos falar um pouco da sequência dessas lesões, mas no que diz respeito às lesões reversíveis, tá? Então, como definição, o que seria uma lesão reversível? É quando essa função e a morfologia dessa célula lesionada, ela acaba sendo prejudicada, mas ela consegue retornar ao seu estado normal, vamos dizer assim. Tirando essa lesão, a célula volta naturalmente ao seu estado normal. Certo? Então, esse é o conceito de uma lesão que é reversível. E a gente consegue dividir ela em dois tipos básicos. Tá? São esses dois tipos que eu trouxe que tem no Robbins. Primeiro, tumefação e segundo, alteração gordurosa. O que seria cada um deles? Quando a gente fala de tumefação, a gente fala de algo que está com uma certa umidade, que está com um acúmulo de água. Então a célula, olha só, nesse desenho de cima eu tenho o desenho de uma célula normal, onde a parede celular, parede não, que não é um vegetal, onde a membrana celular, ela está apresentando uma morfologia normal, e quando ela entra nesse estado de tumefação, ela acaba ficando com água dentro da célula e ela começa a formar essas bolhas, certo? E aí ela passa por um reparo celular e acaba voltando e se recuperando e ficando uma célula normal, né? Então a tumefação é quando há o acúmulo de água dentro da célula. Com relação à alteração gordurosa, tem esses dois desenhos aqui, de uma célula normal e quando há um metabolismo anormal, essa gordura ela fica dentro da célula, que é o que é chamado da célula com alteração gordurosa, certo? Pelo próprio nome, já é desse tipo. Mas existem também outras alterações que são celulares. Isso aqui que eu estou falando são alterações que estão restritas ao citoplasma, certo? Na tumefação a gente consegue ver alteração de membrana, na alteração gordurosa a gente consegue ver o acúmulo de lipídio aqui dentro do citoplasma da célula. Só que pode acontecer outras alterações em outras estruturas da célula, como por exemplo a alteração de membrana plasmática, é o caso da tumefação que aconteceu aqui, alterações de mitocôndria, que isso vai gerar um outro processo de morte celular, dilatação de retículo endoplasmático, tem que lembrar do retículo endoplasmático, é a função dele, tá? Alterações nucleares, eu não estou mais no citoplasma quando eu falo de alteração nuclear, eu estou lá dentro do núcleo da célula, onde tem a informação genética dessa célula. E tem o surgimento de figuras de mielina. Figuras de mielina é um acúmulo de proteína que fica dentro da célula, tá? Não tem nada a ver com bainha de mielina lá das células do sistema nervoso, tá? Não tem relação com isso. Vamos dando continuidade? Então, olha só. Aqui é uma visão microscópica, né? Isso aqui é um túbulo contorcido do rim. Nessa primeira imagem aqui, a gente consegue ver o túbulo contorcido renal com o epitélio normal. A gente consegue ver o núcleo da célula, a membrana celular, como ela está bem delimitada, né? A gente consegue ver a luz do vaso aqui, ó. A luz do vaso, não, a luz do túbulo contorcido, tá? E nessa parte aqui, ele acabou ocorrendo uma lesão celular, que é uma lesão isquêmica, tá? Então, nessa parte que está aqui, a gente consegue ver que a membrana já está afetada, certo? Só que o núcleo da célula, ele está preservado, olha só. A gente consegue ver ainda em algumas partes, já tem outras que acabam não tendo núcleo, certo? E essa aqui é uma lesão reversível. Essa célula que está com núcleo aqui ainda, tem uma possibilidade bem grande de ela conseguir reverter e voltar à sua morfologia, à sua função de forma normal. Beleza? Vamos falar de lesão irreversível agora, tá? O que seria uma lesão irreversível?
Então, olha só. No livro diz o seguinte, que não há uma correlação morfológica ou bioquímica definitiva da irreversibilidade. Então, assim, não existe um marco biológico de dizer assim, a célula ela vai entrar numa lesão irreversível quando é liberado tal proteína, ou quando é lesionado tal estrutura. Então, não existe essa regra, não existe essa morfologia, porque se existisse essa morfologia, imagina, a gente iria descobrir o mecanismo que dá o gatilho de lesão irreversível. E a gente conseguiria reverter isso para a célula nunca passar por uma lesão irreversível. Então não existe esse marco biológico. O que a gente tem é uma junção ou a ocorrência de alguns fenômenos que estão relacionados à lesão irreversível. E esses fenômenos, eles são esses aqui, ó. Que o primeiro é a incapacidade de restaurar função mitocondrial, tá? Ou seja, quando a mitocôndria ela sofre um dano, percebe-se que a célula entra numa lesão irreversível. A mitocôndria ela exerce um papel fundamental porque é ela quem gera energia para a nossa célula. Se a célula está com problema na geração de energia, se tem pouco ATP, isso aí vai dar problema. Ela não vai conseguir sintetizar proteína, não vai conseguir fazer multiplicação celular, não consegue fazer a manutenção da homeostasia, né? Que tem muitas membranas que necessitam de energia, então acaba parando tudo. Segundo, a perda de estruturas e das funções de membrana plasmática e das membranas intracelulares. Terceiro, a perda de DNA e da integridade estrutural da cromatina. Tem que lembrar o que é cromatina, tá? Cromatina é o cromossomo que está aberto dentro da célula. E a lesão das membranas lisossômicas. Esse daqui ó, é um marco que é muito importante, porque o lisossomo ela é uma estrutura intracelular que é responsável pela digestão celular. E no lisossomo existem substâncias que são reativas de oxigênio. Então, quando essas substâncias reativas elas estão livres na célula, ela acaba causando lesão de membrana. E aí a membrana se rompe, certo? E aí é onde acaba gerando necrose. Então, aqui, ó, nesse desenho aqui, né? Então, a gente tem uma célula normal, ela passou por uma lesão reversível, essa lesão continuou permanecendo, causando injúria nessa célula, e ele chegou num certo ponto aonde vai ocorrer necrose, que é onde tem rompimento da membrana, tem organelas, o núcleo, tem o extravasamento desse conteúdo, ou seja, ele acabou explodindo, como eu falei lá no segundo slide, acho que é o segundo, acho que é. Então, quando ocorre a necrose, quando a célula acaba se explodindo, certo? Aqui eu trouxe a imagem de uma célula apenas para relembrar estruturas, né? Tem a mitocôndria, o retículo endoplasmático liso, rugoso, certo? Então, quando ocorre lesão nessas estruturas internas aqui, essas estruturas internas elas também têm membranas que estão envoltas nela. Uma mitocôndria ela tem membrana também. Então, quando ocorre lesão nessas membranas dentro da célula, ele também é um fenômeno que está relacionado com lesão irreversível. Fechou? Vamos falar de morte celular. De novo, pô. Morte celular. Oi, eu coloquei essa animação aí nos próximos slides também. Vamos lá então. Uma introdução sobre morte celular, né? Primeiro, as células morrem por mecanismos diferentes, né? E a gente necessita entender esses mecanismos. E quais são eles? O primeiro, a necrose, depois a apoptose e depois existem outras formas, que é a necroptose e a piroptose. Vamos ver cada um deles, tá? Trouxe novamente aquela imagem do prédio explodindo, do prédio implodindo e trouxe do homem-tocha. O homem-tocha está relacionado com a piroptose. Piro, esse prefixo piro significa fogo, quente, tá? E a necroptose, ele é uma mistura de necrose com apoptose. E a gente vai ver a diferença entre eles. Vamos começar então pela necrose. Lembre que a necrose é quando explode, tá? Então, morte celular. Então, com relação à necrose, todo quadro de necrose indica um quadro patológico.
tá? Isso é uma regra, isso está no Robbins e é assim que é. Então, toda necrose é indicação de um quadro patológico. Como são as formas de a gente induzir para que uma célula passe pelo processo de necrose, né? Então eu posso induzir através de isquemia, de toxina, de infecção, de traumatismo, de alguns mecanismos bioquímicos, entre eles a lesão de mitocôndria, danos na membrana plasmática, danos nas membranas do lisossomo, como eu falei no slide anterior, danos aos lipídios, proteínas e ácidos nucleicos celulares por espécies reativas de oxigênio, alterações no citoplasma e alterações no núcleo da célula. Então, todas essas aqui são formas de induzir o processo de necrose, tá? Há 2 slides atrás, eu tinha mostrado essa mesma imagem, tá? Esse aqui é um túbulo contorcido normal, e aqui é o túbulo contorcido passando por um processo de necrose. Então a gente já vê esse epitélio totalmente bagunçado, que mostra alteração morfológica. Aí a gente já consegue ver células que já não tem mais núcleo. Ou seja, onde é que foi parar esse núcleo? A membrana celular, ela foi rompida e esse núcleo aí, se perdeu por aí. Certo? Então essa é a morfologia de um quadro de necrose. Tranquilinho? Então, vamos lá. Qual é o destino dessas células necróticas, né? Então, quando elas passaram pelo processo de necrose, para onde que elas acabam indo? Elas somem do nada? Então vamos falar de morte celular, só que o destino das células necróticas. Então tem algumas células que acabam persistindo, que ainda ficam ali durante um tempo. Tem outras células necróticas que ficam ali para ser fagocitada. E existem outras que acabam sendo convertidas em ácido graxo. Então eles pegam. Tem que lembrar que essa membrana celular ela é feita de fosfolipídio. Então, essa parte do fosfolipídio, esse triacilglicerol, ele acaba sendo desmontado, vou dizer assim, é convertido em ácido graxo. Esse ácido graxo ele vai acabar se ligando em sais de cálcio. Isso aqui está para representar um ácido graxo, tá? Ele se liga em sais de cálcio e ele vai se transformar em células mortas calcificadas, tá? Então esse é um destino dessas células. Fechou? E essa necrose, ela acaba deixando alguns padrões no tecido, que é o que a gente chama dos padrões morfológicos. E existem vários tipos, tá? Vou falar cada um deles. Então, morte celular, né? Então, a primeira morfologia é a necrose de coagulação, depois liquefativa, gangrenosa, caseosa, gordurosa e fibrinoide. São 6 tipos, vamos falar cada um deles. A necrose por coagulação, morte celular. Necrose de coagulação, ela é característica de infartos, certo? Então, é a área de necrose isquêmica em todos os órgãos sólidos. Eu deixei em negrito em tamanho maior, exceto o cérebro, que nós vamos falar no próximo slide, tá? Então, quando é uma necrose por coagulação, a arquitetura desse tecido ela permanece preservada por alguns dias até a morte da célula, tá? Então, olha só essa foto. Aqui é um rim, está mostrando um infarto renal em forma de cunha, que está em amarelo aqui, né? Quando eu falo em forma de cunha, é quando ele tem um formato levemente triangular, assim, ó, ele lembra um triângulo essa parte. Tá? Com relação a essa visualização microscópica, a gente consegue ver que tem essas células necróticas aqui. Ó. Olha só esse lado aqui, que está o lado normal. Onde está essa letra N aqui, ó, onde está o lado normal. A gente consegue ver que tem as células com núcleo, aqui, ó, corado em roxinho. E desse lado aqui, ó, como já fica difícil de ver alguns núcleos, a célula já fica com uma morfologia bem diferente, né? Isso aqui, ó, eu acredito que é um glomérulo, tá? Eu acredito que é um glomérulo. Pô, ver lâmina assim de patologia para quem está começando em medicina é bem complicado, né? Então, essa imagem tem no Robbins também, tá bom? Então, necrose de coagulação, tá? Morte celular. Então, vamos para a necrose
liquefativa, né? A palavra liquefativa, ela significa que ela se desfaz de forma líquida. E ela se apresenta com um aspecto amarelo cremoso, chamado de pus, né? Esse tipo característico dessa secreção ela é observada em infecção bacteriana focal ou em infecção causada por fungo. E esses agentes estimulam o rápido crescimento de células inflamatórias. Então aqui ó, tem a necrose liquefativa, tem um infarto no cérebro e onde tem a dissolução do tecido. Ele fica com esse líquido aqui, ó. Pô, isso aqui deve ser feio pra caramba, né? Fechou? Então a necrose liquefativa. Lembra, liquefativa, ele pode causar no cérebro, tá? Aquela anterior, a necrose de coagulação, aqui ó, eu voltei no slide anterior. Ela acontece em órgãos sólidos, exceto o cérebro. E a liquefativa pode acontecer no cérebro, tá bom? Vamos para o terceiro, que é o padrão da necrose gangrenosa. Então, o que é gangrena, né? É quando um membro, coloquei entre parênteses aqui a perna, que estou usando como exemplo a perna, ele perde o seu suprimento sanguíneo e ele acaba formando a necrose de coagulação. Que às vezes as extremidades elas ficam com uma cor escura e pode ocorrer um processo de necrose, tá? Só que nessa necrose gangrenosa, além de ocorrer essa gangrena, pode ter a infecção bacteriana secundária, que é o que a gente chama de necrose gangrenosa úmida, que é quando tem a gangrena e mais a infecção bacteriana secundária, que aí ocorre formação de pus, aquela coisa nada toda, entendeu? Então essa é mais uma forma de necrose, mais uma morfologia da necrose, desculpa. Necrose caseosa, pô, caseosa, do latim, ele quer dizer queijo, então o padrão morfológico dela deixa uma cor amarelada, assim, ó, parecendo queijo. Cara, onde é que isso aqui parece queijo, velho? Não dá nem vontade de comer queijo vendo isso aqui, mas é o que diz na literatura, tá? Então, esse tipo de necrose caseosa, ela é encontrada de forma comum em focos de infecção tuberculosa, né? Olhando macroscopicamente aqui para essa foto, ele possui uma aparência friável, que chama, que ela é meio branco-amarelada. Quando se olha microscopicamente, essa aparência que é granular, ela fica numa cor rosa, quando é colorido com hematoxilina e eosina. Escrevi errado aqui ainda, HH. E a arquitetura celular é totalmente destruída. É onde acaba tendo a formação de granulomas, né? Então, onde ocorre essa lesão, ela fica circundada por macrófago, tem mais células inflamatórias e onde tem a formação do granuloma, certo? Outra morfologia, necrose gordurosa, que ela é resultante da liberação de lipases pancreáticas. Esse tipo de necrose ele ocorre quando se tem a pancreatite aguda. Só que olha só, que punk que é esse troço aqui. Macroscopicamente, quando a gente olha na lesão, ele fica com áreas brancas acinzentadas. Quando a gente olha microscopicamente, ele vai ter focos de necrose com contorno sombreado desses adipócitos, com depósito basofílico de cálcio e uma reação inflamatória. Só que a forma como acontece, isso aqui é muito punk. Tu tem um adipócito, isso aqui é um adipócito, tá? Eu que apaguei a legenda, mas tem a gordura, ela fica aqui armazenada de forma líquida, tá? Geralmente esses adipócitos eles estão depositados lá no peritônio, quando é na necrose gordurosa. E aí vem a lipase pancreática. Né? A lipase pancreática, como o próprio nome diz, liberado pelo pâncreas, ele serve para quebrar gordura. Então ele quebra a gordura, pega esse triacilglicerol, quebra em ácido graxo. Desculpa. Ele acaba quebrando esse ácido graxo. Esse ácido graxo vai se ligar com cálcio e ele vai entrar por um processo de saponificação. E quando ele está depositado no tecido, ele fica com essas cores aqui, ó. Essa cor, essa área branca, acinzentada, como eu deixei anotado aqui, que é possível ver de forma macroscópica. Então, ele literalmente forma sabão ali, né, dessa lesão. Fechou? Necrose fibrinoide, como o próprio nome sugere, acaba formando alguma coisa relacionada com fibrina, né?
Só que ele está relacionado com a formação de imunocomplexos. Microscopicamente, possui uma coloração rosa brilhante, conhecida como fibrinoide. Aqui eu deixei anotado errado, eu deixei anotado como hipersensibilidade tipo 4, mas não é. É hipersensibilidade do tipo 3, tá ok? Que tem formação de imunocomplexos. Ele é mediado por IgG e por linfócito T, tá ok? Nesse corte histológico aqui, ele está mostrando a artéria de um paciente, que ele tem uma alteração autoimune, né? E a parede da artéria, ele está exibindo essa cor rosa brilhante, que é onde está formada a área da necrose, onde fica depositada essa proteína e ocorre o processo de inflamação. Essa proteína que fica acumulada ali é justamente pela formação desse imunocomplexos, que vai se agrudando tudo, vai grudando tudo ali, que ele é mediado por IgG. Falei de linfócito, né? Falei errado. IgG e sistema complemento, que acaba sendo ativado nesse caso. Tá bom, gente? Então, aqui eu terminei a parte de morfologia de necrose, esses padrões morfológicos, tá? Vamos falar de morte celular, então, por apoptose agora. A gente estava falando de necrose. Então, encerrei o assunto agora de necrose e vou começar a apoptose. Lembra que a necrose, ela é uma explosão em um prédio. E a apoptose é a implosão de um prédio. Então ela tem mecanismos que são diferentes. Outra coisa que tem que ser entendido é que a apoptose ela é um processo fisiológico. E lembra que na necrose, eu estava falando que ela está sempre associada com um quadro patológico. Então, a morte celular de duas formas diferentes. Isso tem que ficar bem entendido, tá? Então, definição, o que é a apoptose? É a morte celular programada quando ela é regulada por vias moleculares, onde as células ativam enzimas que degradam o DNA, proteínas nucleares e citoplasmáticas. Complicou essa definição? Vamos tentar desenrolar isso aí, tá? Quais são as características da apoptose? Então, uma característica que é a principal, no meu ponto de vista, que ela mantém a membrana celular intacta, enquanto na necrose ele causa aquela explosão, tem aquele rompimento de membrana celular. Na necrose tem o extravasamento dessa maquinaria intracelular, enquanto na apoptose não vai ter esse extravasamento, tá? Pouco extravasamento, já falei aqui também, e pelo fato de ele não ter o extravasamento, ou de ter pouco extravasamento, ele não causa reação inflamatória. Ou, se houver a reação inflamatória, ela acaba sendo uma reação inflamatória muito leve. Certo? E na apoptose existe a formação de corpos apoptóticos. A gente vai ver o que é isso aí. Esses corpos apoptóticos, eles são encapsulados e ele é facilmente comestível. Só que quem vai comer não é tu. Quem vai comer é um fagócito. Fechou? Então, olha só. A gente tem a célula normal. Essa célula vai passar por um processo de lesão, né? Esse processo de lesão vai causar uma fragmentação da célula, que são os corpos apoptóticos. Então, olha só. Aqui tem uma mitocôndria englobada dentro desse corpo apoptótico. Então essa membrana que está aqui em volta é a membrana da própria célula. Então a célula que é grande, ela vai se desmontando em pequenos corpos apoptóticos, que são a célula pequenininha, e como ele é pequenininho, isso facilita o processo de fagocitose, né? Em vez do fagócito vir lá e querer englobar uma célula inteira, o que acaba sendo mais difícil, essa célula se desmonta em pequenos pedacinhos, onde facilita esse processo de fagocitose, certo? Por isso que está ali falando que fica facilmente comestível. É igual tu comer uma barra de chocolate, né? Se tu comer a barra de chocolate inteira, fica mais difícil, mas se tu faz ela no formato de confete, tu fica ali a tarde inteira comendo chocolate o tempo todo, né? Porque fica facinho, pequenininho, papapá, e o fagócito é da mesma forma. Fechou? Acabei falando que ia vir, mas aí acontece dessa forma. O fagócito vem, vai fagocitar aqui esses corpos apoptóticos. Certo? Bora?
Causas. Agora, o que causa apoptose, né? Eu já dei um spoiler no slide anterior falando que ele é um processo que é fisiológico. Mas a gente separa em duas causas: a apoptose fisiológica e a apoptose em condições patológicas. Eu trouxe duas imagens aqui, que eu acho que a imagem vai fazer um link legal com o que eu quero falar. Então, a apoptose fisiológica, ela ocorre durante esse desenvolvimento normal de um organismo e as células são substituídas, tá? Ele pode estar relacionado, por exemplo, com fatores de crescimento, que elimina células indesejadas. Então imagina só, um bebê, né? Pô, um bebê, em um ano, ele cresce muito, mano. Agora imagina se esse bebê, ele cresce, chega lá nos 12 anos, 15 anos. Imagina se ele continuar crescendo da mesma forma, pô, ele vai ficar gigante. Então o próprio corpo, ele tem os seus fatores de crescimento que vão mudando essa replicação, essa velocidade de replicação celular, esse aumento do tecido, o aumento de órgãos. E é o processo de apoptose fisiológica que está relacionado com esse controle, certo? O que é diferente em condições patológicas. Então, em condições patológicas, uma célula pode passar por uma agressão. Eu trouxe a foto desse camarada aqui, ó, porque esse cara ficou na praia um bom tempo, não passou protetor, né? Ficou lá. Esquece, eu ia falar uma coisa. Então ele ficou exposto à radiação, a gente pode ver que ele está com uma queimadura, né? Então esse processo de lesão aqui, ele pode induzir o processo de apoptose também, só que ele está ligado com uma condição patológica, certo? Bora? E aí que tá, quais são esses mecanismos para que ocorra a apoptose? Então, esses mecanismos, eles são gerados por vias bioquímicas, né? Que tu vai ter a ativação de uma enzima que se chama caspase, tá? Então, esses processos sempre vão chegar na caspase. E é elas que vão dar esse gatilho para se entrar em apoptose, tá? E quais são essas vias para ativar as caspases? A gente tem a via mitocondrial, que é intrínseca, e a via do receptor, que é extrínseca. Então, quando eu falo que é intrínseca, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que esse mecanismo de liberação, ele foi liberado por alguma estrutura de dentro da célula, que no caso é a mitocôndria. Então, pode ser chamado da via mitocondrial também, tá? E quando é extrínseca, é de alguma coisa que está ligada fora da célula, que é o que é chamado da via do receptor. Vamos deixar de imaginar isso e vamos para algo mais concreto. Então, olha só. Vou falar da via intrínseca primeiro. Então, vamos supor que tu tem a célula aqui, né? E ela sofreu uma lesão. Então, essa lesão pode ser todas essas que estão aqui do lado, tá? Vamos usar como exemplo a radiação do nosso camarada do slide anterior. Sofreu radiação, tá? Essa lesão aqui, ela vai induzir ao surgimento de algumas proteínas. Que está aqui, sensores BH3, efetores da família BCL e tal. Essas proteínas, elas são controladas também por reguladores que estão dentro da célula. Tá? Imagina, se não tivesse regulador, qualquer coisinha já ia desencadear mecanismos de apoptose o tempo todo. Então tem que existir algum regulador dentro da célula, que são esses aqui. Então eles vão lá na mitocôndria, a mitocôndria, percebendo isso aqui, vai acabar liberando o citocromo C, só que vai ter outras proteínas pró-apoptóticas também, a mais famosa é o citocromo C, e esse citocromo C vai acabar ativando a caspase. Essa caspase, por si só, ela vai ter duas funções básicas. Primeira, que é a ativação de endonucleases. O que seria endonucleases? Ela vai lá no núcleo e vai fazer essa fragmentação do núcleo. E ela também vai ter essa outra ação, que é a quebra do citoesqueleto. Ele não vai quebrar literalmente o citoesqueleto, mas ele vai deixar ele de uma forma mais frágil para que seja fácil a formação de um corpo apoptótico, certo? Então essas estruturas que elas estão fragmentadas dentro da célula vão vir tudo para dentro desse corpo apoptótico. E esse corpo apoptótico é liberado com a membrana, onde tem esses ligantes para receptor de células fagocíticas, que aí
essas células aqui, esses corpos apoptóticos, vão ser eliminados pelos fagócitos. Então, essa aqui é a via intrínseca. Eu destrinchei ela toda para vocês entenderem de uma forma mais fácil, né? E como é que seria a via do receptor? Lembra que eu falei que ela é extrínseca? Ela está fora da célula? Então, a via extrínseca ela está aqui, ó. Ela vai ter que ter uma interação entre ligante e receptor, tá? Então, tem o receptor TNF e tem o FAS. Quando há essa interação entre ligante e receptor, ele vai ter a liberação de proteínas que são adaptadoras, vai ativar a caspase e vai vir pelo mesmo caminho aqui, ó. Vai ativar endonuclease, quebra de citoesqueleto, corpo apoptótico e pau para o fagócito. Certo? Então são essas duas vias que são as principais, tá? Mas existem outras vias também, outras formas, que é a necroptose e a piroptose, que eu falei lá no início desse vídeo. Essa parte da necroptose e da piroptose eu vou tentar falar para vocês, só que no livro do Robbins diz que são vias que não são muito bem esclarecidas ainda. Então eu vou tentar trazer para vocês o que tem no livro, tá? A piroptose é o seguinte. Piro, o que significa piro? Piro significa quente, significa calor, tá? Então, tu vai ter a lesão celular. Essa lesão celular, ela vai ativar um inflamassoma. O inflamassoma, ele também acaba sendo regulado por esses reguladores aqui, e ele vai ativar as caspases. O inflamassoma ativa diretamente a caspase, e aí a partir da caspase tu já sabe qual é o caminho. Ele vai ter a fragmentação nuclear, ativação de endonuclease, quebra do citoesqueleto, e isso vai dar uma reação do aumento da temperatura. Com esse aumento de temperatura, pode ocorrer uma desnaturação de proteína e vai levar ao processo de apoptose, que aí tem a formação do corpo apoptótico, como era a mesma coisa que eu tinha mostrado no slide anterior, certo? Vai ter eliminação dessas células apoptóticas pelo processo de fagocitose, né? E pela necroptose, então a necroptose é uma mistura de necrose com apoptose. A diferença é que essa interação entre ligante e receptor, além do receptor TNF, que é como tem na via extrínseca, a gente vai ter um receptor que é o chamado receptor RIP, certo? Então, quando há integração, a integração desses receptores com o ligante, ele vai ativar essas proteínas adaptadoras que vai levar à ativação da caspase, e aqui o caminho que já conhece também. Fechou? Outra forma também é a autofagia. O nome autofagia, auto, significa assim mesmo. Fagia significa comer, ou seja, comer a si mesmo. Então, como é que acontece o processo de autofagia? Ele vai acontecer de uma forma, para a célula poder sobreviver, né? Mas, para ele entrar nesse processo de autofagia, ele vai ter que ter uma depressão de nutrientes, ou seja, é uma pessoa que está aí com uma desnutrição muito profunda. O Kwashiorkor, por exemplo, né? Então, uma pessoa quando tem uma depressão muito grande de nutrientes, de onde que essa célula vai tirar nutriente para ela poder sobreviver? Ela vai tirar dela mesma, ela vai passar por uma reciclagem de algumas estruturas citoplasmáticas, vai tentar aproveitar essas proteínas, vai reciclar essas proteínas para poder gerar energia. Então, quando ocorre esse processo de depressão de nutrientes, é enviado um sinal de autofagia, tá? Essas organelas aqui, ó, tu tem que imaginar que elas estão no citoplasma, tá? Ela não está jogada no meio extracelular, está dentro do citoplasma. Então é enviado um sinal de autofagia, tá? Existe a formação de um vacúolo que tem uma membrana aqui em volta. Essa membrana se fecha com todas essas organelas dentro dela, cria esse vacúolo, tá? E ele vai ter uma fusão com o lisossomo. Lembra que o lisossomo é responsável pela digestão celular. É lá onde tem aqueles compostos reativos de oxigênio, aquela coisa nada toda. Ele vai tentar usar essa maquinaria do lisossomo para fazer a reciclagem de todas essas proteínas e essas substâncias dessas organelas citoplasmáticas.
vai ter a fusão do vacúolo, e aí vai ocorrer essa digestão enzimática de todo esse conteúdo dentro dessa vesícula, e isso aqui vai ser utilizado como fonte de nutrientes. Então, esse é o processo da autofagia, certo? Então, estou terminando o vídeo, vou fazer um resumo de tudo que foi falado, tá? Então, a gente falou das causas de lesão celular, que são a hipóxia, isquemia, toxina, agente infeccioso, reação imune, anormalidade genética, desequilíbrio nutricionais, agentes químicos e envelhecimento. Falei também da sequência dos eventos, que tem a lesão reversível, irreversível. Se for irreversível, vai levar à morte celular. Depois, falei de lesão reversível, que entre elas tem o tipo de tumefação, acúmulo de gordura e também tem outras alterações celulares. Falei de lesão irreversível, que tem aí os seguintes marcos: a incapacidade de restaurar a função mitocondrial, danos nas membranas plasmática e intracelulares, danos ao DNA da cromatina e lesão das membranas lisossômicas, mecanismo de morte celular que pode ser necrose, apoptose ou outras formas, que é a necroptose e a piroptose. Falei de formas de indução de necrose, que pode ser induzida por isquemia, toxina, infecção, traumatismo, mecanismo bioquímico, danos aos lipídios, proteínas e ácidos nucleicos celulares por espécie reativa de oxigênio, alteração citoplasmática e alteração nuclear. Falei também dos padrões morfológicos da necrose tecidual, que pode ser coagulativa, liquefativa, gangrenosa, caseosa, gordurosa e fibrinoide. E por último, falei de apoptose, que tem a via intrínseca, via extrínseca, necroptose e piroptose. Certo, gente? Muito obrigado. Não esquece de se inscrever no canal, tá? Ativa o sininho ali. Qualquer dúvida, deixa um comentário. Reclamação, deixa um comentário. Elogio, deixa no comentário. Eu agradeço e até a próxima. Valeu!